Gospel FM. Está no ar, momento de reflexão. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: "Não entre no povoado." Está lá no livro de Marcos, capítulo 8, versos 22 a 26. Quando pediram a cura do cego, Jesus percebe imediatamente que o problema da cegueira daquele homem era justamente por frequentar aquela aldeia. Por esta razão, Jesus o leva para fora da aldeia. Lá fora ocorre o milagre. Porém, num primeiro instante, de forma parcial. Por que será que Jesus não o curou de uma só vez? Porque ele, o cego, precisava entender que era por influência do meio onde convivia que ele estava cego. Era um homem totalmente dependente de favores para viver. Ele era conduzido por vontade alheia em corpo, pensamento e espírito. Tinha autoestima muito baixa e estagnação de situação. Sabe, árvores dão frutos e sombra, e o cego dependia desses elementos para sobreviver. Ele encostava-se nas árvores, ou seja, os homens, e alimentava-se deles, vivia à sombra deles. Essa relação era desumana porque o cego se anulava em prol dos favores, ou seja, dos frutos e da sombra dos homens, árvores. Essa visão da vida e de relacionamento precisava ser mudada. Aquela aldeia era uma verdadeira floresta para aquele cego e tinha que ser deixada para trás. Nova vida, nova visão. Ao impor pela segunda vez as mãos e cuspindo-lhe nos olhos, o cego é totalmente curado. Mas aí vem a pergunta: por que Jesus cuspiu em seus olhos? Cuspir é saliva. Sem saliva a boca fica seca e nenhuma palavra é pronunciada. E Jesus não fez diferente com este cego. Pôs-lhe a saliva nos olhos para lhe fazer entender a necessidade da fluência da palavra e de Deus em nossa vida. Quando olhou para cima, o cego foi totalmente restaurado. Ele precisava entender que havia um Deus que o amava e que era poderoso para fazer muito mais por ele. Restaurado em sua autoestima, corpo, pensamento e espírito. Do alto viria a direção para a vida, o socorro e toda a provisão. A partir de então, os homens já não seriam mais árvores. Ele não dependeria mais deles para sobreviver. Homens seriam homens, iguais a ele, nem melhores nem piores. O ex-cego ganhara uma nova visão do mundo. E a pergunta nessa manhã, para você e para mim: será que não estamos vivendo em alguma aldeia, em alguma Betsaida espiritual? Betsaida, em hebraico, quer dizer casa da pesca.
uma povoação, uma ilha, ao nordeste da Mar da Galileia, alguns quilômetros de Cafarnaum. Será que não estamos sofrendo influência do meio onde estamos vivendo? E com isso nos afastando da essência de Jesus Cristo? Sabe, querido, minha querida, aquele cego lá de Betsaida, ele não foi cego a vida toda. Ele não nasceu cego. Pois ao ser parcialmente curado, Jesus perguntou o que ele via. E ele respondeu que via os homens como que árvores que andavam. Isso prova que ele não fora cego a vida toda. Pois se o tivesse sido, seria incapaz de fazer qualquer comparação. Como compararia homens com árvores, se jamais teria visto nenhum nem outro? Ao estabelecer a comparação, prova que, em um dado momento da sua vida, ele já tivera visão. E às vezes é isso que acontece comigo e com você, espiritualmente. Em um dado momento da nossa vida cristã, tivemos visão. Mas ao entrarmos em aldeias, nos deixamos influenciar e perdemos a visão de Jesus Cristo. Aquele cego nem sequer morava lá. E isto é notório, porque ao ser curado, Jesus lhe ordena: vá para casa e não entres na aldeia. Como não ir para casa se ele morasse na aldeia? É claro que isto não era assim. Jesus sabia que aquele homem não morava lá, por isso ordenou: não entres na aldeia. Esta ordenança é como aquela que Jesus disse à mulher adúltera: vá e não peques mais. Precisamos entender que o meio pode ser agente determinante de mudança de caráter. Basta não estarmos com os olhos fixos em Jesus. Sabe, meu irmão e minha irmã, essa palavra é tremenda. Como é que eu posso não me incluir nela? E você, como não se incluir nessa palavra também? Temos que vigiar muito para não deixarmos o meio onde vivemos influenciar nossa visão espiritual. Essas aldeias, essas Betsaidas, estão em todo lugar. Pode ser na escola, pode ser o trabalho, pode ser os amigos, às vezes até os próprios parentes. Não desvie o seu olhar da visão que Jesus Cristo tem para você. Que o Senhor possa abrir os teus olhos nessa manhã. E os meus olhos também, para que possamos ver por inteiro, não como árvores, mas como homens tementes a Jesus. Eu vou contar a história de um homem que estava à beira do caminho a mendigar, e a notícia que corria nas cidades que por ali Jesus Cristo ia passar. Batia forte o coração daquele homem que era cego e desejava ver a luz. Chegado o dia, Jesus passou por ele. Ele exclamou em alta voz e disse assim: Filho de Davi, tenhas compaixão de mim, pois eu quero ver a luz do sol. Filho
se cantares belos hinos e ser ministro ou até mesmo um cantor. É necessário que desças ao oleiro e fique firme na presença do Senhor. É lamentável ver um crente nesse estado, igual ao cego que não pode ver a luz. E quantos crentes estão presos no pecado, que não conseguem ver a glória de Jesus. Filho de Davi, tenhas compaixão de mim, pois eu quero ver a luz do sol. Filho de Davi, tenhas compaixão de mim, pois eu quero ver a luz do Filho de Davi, o Paulo Vaz cantou junto com a Andréia Cris.